Primeira parte do segundo capítulo do manuscrito História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Todos os pormenores da doença de nossa querida mãe estão ainda vivos em meu coração. Lembro-me principalmente das últimas semanas que passou na terra. Celina e eu vivíamos como pequeninas exiladas. Todas as manhãs, a senhora Leriche vinha buscar-nos e passávamos o dia na casa dela. Um dia não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de sair. E no caminho disse-me Celina, bem baixinho, convém dizer-lhe que não fizemos nossa oração? Oh, sim, respondi-lhe. Então, com bastante timidez, disse-o à senhora Leriche. Respondeu-nos ela. Está certo, minhas filhinhas, irei fazê-la. E depois, largando-nos ambas no quarto grande, foi-se embora. Então Celina olhou para mim e disse-nos: Ah, não é como mamãe. Sempre nos fazias recitar nossa oração. Quando brincávamos com as crianças, o pensamento de nossa querida mãe sempre nos acompanhava. Certa vez, tendo ganhado um lindo damasco, Celina abaixou-se e cochichou-me: Não vamos comê-lo, dá-lo-ei à mamãe. Que lástima! A coitada de nossa mãezinha já estava doente demais para comer as frutas da terra. Já não se saciara senão no céu com a glória de Deus, e não beberia senão com Jesus o misterioso vinho do qual ele falara em sua última ceia, quando disse que o tomaria conosco no reino do Pai. A comovente cerimônia de extrema-unção também me ficou gravada na alma. Vejo ainda o lugar onde me achava ao lado de Celina. Todas as 5 estávamos pela ordem da idade e nosso pobre paizinho estava aí também e soluçava. No próprio dia ou no dia imediato à partida da mamãe, tomou-me nos braços dizendo-me: Vem beijar sua última vez tua pobre mãezinha. E sem dizer nada, cheguei aos lábios a fronte de minha mãe querida. Não me lembro ter chorado muito. Não dizia a ninguém profundos sentimentos que experimentava. Olhava e escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo de ocupar-se comigo. Por causa disso, via muitas coisas que teriam a intenção de ocultar-me. Primeiramente, dei comigo diante da tampa do esquife. Fiquei longo tempo parada a contemplá-lo. Nunca tinha visto nenhum e, no entanto, compreendia. Era tão pequena, estar pouco alto o corpo da mamãe. Precisava erguer a cabeça para avistar de cima. E parecia-me muito grande, muito triste. 15 anos mais tarde, estive diante do outro esquife, o da Madre Genoveva. Tinha a mesma medida que o da mamãe, e julguei estar ainda nos dias de minha infância. Todas as minhas reminiscências retornaram em profusão. Era, por certo, a mesma Teresinha que estava a olhar, mas havia crescido e o esquife parecia-lhe pequeno. Já não precisava erguer a cabeça para o enxergar. Já não erguia senão para contemplar o céu, que lhe parecia bem alegre, pois todas as provações tinham tomado um fim e o inverno de sua alma passara para sempre. No dia que a Igreja lançou a bênção sobre os despojos mortais de nossa mãezinha do céu, nosso Deus quis dar-me outra na terra e quis que a escolhesse livremente. Estávamos juntas, todas as 5, a olhar umas às outras. Luísa também estava ali. Quando viu Celina e a mim disse: Pobres pequena, já não tendes mãe. Então Celina lançou-se aos braços de Maria e disse: Pois bem, tu serás minha mãe. Eu, habituada a fazer igual a ela, voltei-me, no entanto, para vós, minha mãe, e como se por vir já tivesse rompido o seu véu, atirei-me aos vossos braços, exclamando: Pois sim, para mim Paulina será mamãe. Como disse mais acima, foi a partir dessa época de minha vida que tive de iniciar o seguinte período de minha existência,
o mais doloroso dos três, mormente desde a entrada no Carmelo daquela que tinha escolhido como minha segunda mãe. Este período vai da idade de 4 anos e meio até os 14 anos, época em que recuperei minha índole de criança, bem justamente quando entrava no lado sério da vida. Devo dizer-me, minha mãe, que depois da morte de mamãe, minha boa índole mudou por completo. Tão viva, tão expansiva que era, fiquei tímida e doce, sensível a mais não poder. Bastava um olhar para me desfazer em lágrimas. Era preciso que ninguém me desse maior atenção para me sentir contente. Não podia tolerar a companhia de pessoas estranhas e só recuperava minha alegre disposição na intimidade da família. Continuava, entretanto, a ser cercada dos mais sensíveis carinho, ao amor que já possuía, e tão íntegro coração do papai teve por acréscimo um amor verdadeiramente maternal. Vós e Maria não éreis para mim as mais carinhosas e mais abnegadas das mães? Ah! Se o bom Deus não tivesse prodigalizado a sua florzinha, seus raios benfazejos, ele nunca teria podido aclimatar-se na terra. Era ainda débil demais para suportar chuvas e tempestades. Precisava de calor, de um orvalho suave, de um bafejo primaveril. Nunca careceu de todos estes benefícios. Jesus lhos fez encontrar até debaixo da neve da provação. Não senti nenhum desgosto por deixar a lenço. Crianças gostam de mudança e com prazer vim para Lisieux. Tenho lembrança da viagem, da chegada pela tarde à casa da minha tia. Vejo ainda Joana e Maria que nos aguardavam à porta. Estava muito satisfeita de ter priminhas tão amáveis. Gostava tanto delas como da minha tia e sobretudo do meu tio. Somente ele me fazia medo e não me sentia tão à vontade em sua casa como nos Buissonettes, onde minha vida era realmente feliz. Logo de manhã, vinhais para junto de mim a perguntar-me se já entregava meu coração ao bom Deus. Em seguida me punheis a roupa, enquanto me faláveis dele, e depois ao vosso lado fazia minha oração. Depois vinha a lição de leitura. A primeira palavra que consegui soletrar sozinha foi esta: céus. Minha querida madrinha encarregava-se das aulas de caligrafia, e vós, minha mãe, de todas as outras. Não tinha muita facilidade de aprender, mas dispunha de bastante memória. O catecismo e, antes de tudo, a história sagrada eram as minhas preferências. Estudava-os com alegria, mas a gramática fazia-me às vezes derramar lágrimas. Estais lembrada do masculino e do feminino? Logo que terminava a aula, subia ao mirante e levava a papai minha caderneta e minha classificação. Como ficava radiante e podia dizer: tenho 5 com louvor. Foi Paulina a primeira que o declarou, pois quando vós perguntava se tinha 5 com louvor, e vós me dizeis que sim, aos meus olhos era uma nota a menos. Vós também me dáveis bons pontos, e quando tinha alcançado certo número deles, ganhava um primeiro e uma folga. Lembro-me de que os dias de folga se me afiguravam mais longos do que os demais, o que vos dava prazer por demonstrar que não apreciava ficar sem nenhuma ocupação. Todas as tardes ia dar um pequeno passeio com papai. Fazíamos juntos nossa visita ao Santíssimo Sacramento e cada dia visitávamos uma nova igreja. Assim entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Papai mostrou-me as grades do coro, dizendo-me que atrás dela havia religiosas. Muito longe estava de pensar que 9 anos adiante me encontraria entre elas. Depois do passeio, durante o qual o papai me comprava sempre um presentinho de 1 ou 2 soldos, recolhia-me em casa. Fazia então minhas lições.
A seguir ficava todo o resto do tempo a saltitar no jardim em volta do papai, pois não sabia brincar com bonecas. Para mim, era grande a alegria de preparar chás com grãozinhos e cascas de árvore que encontrava pelo chão. Levava-os depois ao papai numa linda xícarazinha. O coitado do paizinho largava sua ocupação e depois sorridente fazia de conta que tomava. Antes de me devolver a xícara, perguntava-me como que em segredo se era para jogar fora o conteúdo. Às vezes dizia que sim, mas o mais frequente era levar de volta meu precioso chá com a intenção de tornar a servi-lo várias vezes. Gostava de cultivar minha florzinha no jardim que papai me tinha dado. Entretia-me em armar altarezinhos no vão em que havia ao centro do muro. Quando terminava a obra, corria para o papai e, levando-o comigo, dizia-lhe que fechasse bem os olhos e só os abrisse no momento que lhe mandasse. Fazia tudo o que eu queria e deixava-se conduzir até a frente do meu jardinzinho. Então eu gritava: papai, abre os olhos. Ele abria-os e extasiava-se para me dar prazer, admirando o que eu julgava ser uma obra-prima. Seria um nunca acabar se quisera contar 1000 pequenos episódios desse gênero que me acodem profusamente à memória. Ah, como poderia enumerar todos os carinhos que papai prodigalizava à sua rainhazinha? Há coisas que o coração sente, mas que a palavra e a própria ideia não conseguem formular.